Eu vou apresentar o aplicativo MedM Health. Com exceção da África e da Ásia, o mundo está envelhecendo. No Brasil, existem 80 pessoas idosas para cada 100 crianças entre 0 e 14 anos, segundo o censo de 2022. Em 2010, esse índice era de 44,8, então quase que dobrou. Com o envelhecimento da população, ocorre também o aumento do número das pessoas que necessitam de cuidados permanentes. E assim, existem também um maior número de pessoas com doenças crônicas que necessitam de monitoramento clínico, inclusive para ajuste das medicações empregadas. Não existe um único tipo de perfil para a população idosa. Eles variam muito, desde as pessoas acamadas, hospitalizadas, que necessitam de cuidadores para as tarefas mais elementares, quanto para outros que viajam, trabalham, continuam trabalhando, namoram, passeiam. Na minha família mesmo, eu tenho 2 exemplos. A minha sogra tem 82 anos, faz balé, pinta, viaja. Já a minha mãe é acamada com doença crônica, necessita de cuidador. Então, nós temos os mais variados tipos de idosos na nossa sociedade. Não são só os idosos que são portadores de doenças crônicas que necessitam de monitoramento frequente. Existem também crianças, jovens e adultos que podem ser portadores de doenças cardiológicas, neurológicas e genéticas. Esses pacientes, muitas vezes, eles precisam de um ajuste fino da medicação pelos médicos assistentes, o que pode ser feito através da monitorização de parâmetros como glicemia, atividade elétrica cerebral e monitoramento da pressão arterial. A monitorização em tempo real pode ser registrada e transmitida para familiares, cuidadores e médicos por meio dos sensores médicos. Os equipamentos de saúde atualmente têm a possibilidade de interferirem menos nas atividades da vida diária. É possível atualmente realizar a aferição do nível de glicemia sem a necessidade de picadas de agulha e, com isso, ajustar a refeição a ser realizada e as doses das medicações da insulina, se há necessidade de fazer insulina extra ou aumentar a dose da insulina regular, a atividade elétrica cerebral para avaliar a dose dos medicamentos empregados também é realizado de maneira mais cômoda, não necessitando com que o paciente permaneça fixo numa cama para que ela seja realizada. E existem smartwatches que são capazes de aferir a frequência cardíaca, a pressão arterial e, inclusive, a oxigenação do sangue. O MedM Health, ele é um software para monitoramento remoto dos pacientes. É flexível e personalizável, independente de sensores, smartphones ou hospedagem. Pode ser implantado em poucos dias, integrado a outros softwares e implantado independente do sistema operacional. Existe a possibilidade de coleta de dados de mais de 700 dispositivos de IoT de saúde. Podem ser adicionados sensores periféricos e wearables, como os smartwatches. Os dispositivos são inseridos tanto manualmente quanto pareamento, e eles podem ir desde um termômetro de balança até um espirômetro. Podem ser também registrados 18 biomarcadores, como glicemia, colesterol, triglicerídeos. Os sensores médicos fazem os registros dos dados de saúde. Esses registros são captados por meio dos dispositivos dos smartphones, tanto iOS quanto Android, ou através de hubs. Esses dados são enviados para um servidor nas nuvens e são acessados
por computador ou por smartphones, pelo próprio paciente, pelos médicos, cuidadores ou familiares. Com isso, é possível com que haja uma vigilância permanente dos dados de saúde e da ingesta dos medicamentos. Os dados dos biomarcadores, eles podem gerar gráficos com a possibilidade de registro em sistemas métricos diferentes, tanto em libras quanto em quilos, tanto em centímetros quanto em pés. E com isso pode-se ter uma avaliação melhor do parâmetro analisado. Essa é a tela onde é realizada a escolha das unidades de medida que se querem utilizar. Por ser um API, os dados coletados pelo MedHealth alimentam imediatamente, de forma automática, um dashboard e com isso os familiares, o paciente, os cuidadores, os médicos assistentes conseguem ter a visualização em tempo real do que acontece com o paciente. Para ter acesso aos registros médicos, é enviado um convite para a pessoa, e cada pessoa tem um determinado nível de acesso a esses dados, podendo apenas ver como alterar os dados existentes. Muitos hospitais possuíam um contrato por tempo determinado de um software para o armazenamento dos seus dados de saúde. Porém, quando esse contrato terminava, outro software era implantado e muitas vezes não era possível fazer um intercâmbio de informações. E com isso os dados se perdiam e era necessário que se fosse reimplantado manualmente, um a um. Através da Portaria 2073 de 2011, foi regulamentado o uso de padrões de interoperabilidade de informação de saúde para sistemas de informação no âmbito do sistema público de saúde e na rede privada, englobando os 3 níveis: primário, secundário e terciário. Como dito anteriormente, a Portaria 2073 de 2011 determina que a arquitetura de informação em saúde possibilite a migração de informação entre diferentes plataformas de saúde, que preze pela privacidade e segurança dos dados e seja compatível com dispositivos de saúde, sendo capaz de integrar dados com o sistema de registros eletrônicos de saúde. No software MedMHealth, as medições são sincronizadas via protocolo HTTPS e os dados armazenados são todos criptografados. A plataforma também informa quais usuários exercem sobre o controle dos registros, que nível de controle eles têm, se podem exportá-los ou excluí-los de modo imediato. Essa é uma tela do software, onde estão registradas as pessoas que podem ter acesso aos dados de saúde. Esse é um exemplo dos meus dados, dizendo quais pessoas podem ter acesso e em que nível eles podem interferir. Os dados de saúde obtidos pelo MedMHealth não são vendidos, negociados ou mesmo acessados pela própria MedMHealth. Possui um painel de controle, importação e exportação de dados em conformidade com a Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA, Lei de Portabilidade e Responsabilidade dos Provedores de Saúde, que é uma regulamentação de privacidade de saúde nos Estados Unidos, que é mais um padrão de qualidade. Ocorre também a integração com dispositivos de monitoramento, portal do paciente, gerenciamento dos registros de pacientes e lembretes, como a hora das medicações. Aqui temos tipos de dados que podem ser verificados. São dados de verificação pontual, como pressão arterial, glicose, colesterol, peso, coagulação sanguínea. Dados que necessitam de monitoramento
durante um determinado período, como eletrocardiograma, polissonografia, movimento, e dados mistos, que são o Doppler fetal, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, espirometria, temperatura e frequência respiratória. Esse software permite uma melhor integração entre os médicos assistentes, os cuidadores de saúde familiares e os próprios pacientes, com um melhor efeito na saúde desses pacientes.